Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste nosso terceiro episódio da nossa catequese, vamos tratar do desenvolvimento do credo, do símbolo dos apóstolos e do credo niceno-constantinopolitano. Essa profissão de fé que a Igreja foi desenvolvendo, na verdade, não é um desenvolvimento que parte unicamente da Igreja, mas está fundamentado na experiência dos apóstolos e, é claro, naquilo que são as verdades fundamentais que vêm da pregação e do anúncio do Evangelho realizado por Jesus Cristo. Por isso que, para que possamos entender a profissão de fé, precisamos entender esse desenvolvimento que a Igreja realizou através dos ensinamentos de Jesus Cristo, daquilo que está na Sagrada Escritura. É claro que ainda não vamos adentrar na reflexão sobre cada artigo do credo, mas nós vamos entender hoje um pouco desse histórico e desenvolvimento da profissão de fé cristã. E essa profissão de fé que foi já fechada e ratificada em 381. No final do século IV, a profissão de fé da Igreja já era esta que nós hoje rezamos, quando rezamos o credo, tanto o símbolo dos apóstolos quanto o niceno-constantinopolitano. Principalmente o niceno-constantinopolitano, ele tem esse nome porque esse credo ele foi principalmente desenvolvido nesses dois concílios, no concílio de Nicéia e no concílio de Constantinopla. No concílio de Nicéia, vamos ver isso um pouco à frente, foi defendida a união das naturezas de Jesus Cristo. E depois nós vamos entender o porquê, qual foi o problema nessa época diante dessa verdade de fé, que ali foi declarado que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E no Concílio de Constantinopla foi colocado a dúvida sobre aquilo que é a pessoa do Espírito Santo. E por isso que em Constantinopla vai se desenvolver e fundamentar uma teologia baseada na Sagrada Escritura para defender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Assim nós podemos começar, a partir dessa pequena introdução, começar a entender esse desenvolvimento histórico do credo, da profissão de fé cristã. Se nós olharmos muito bem na história, vamos perceber que existem muitas motivações para que os discípulos dos apóstolos realizassem essa obra de desenvolvimento teológico. E nós temos principalmente 3 motivos. É claro que existem mais, mas existem 3 motivos essenciais que fomentava e motivava o desenvolvimento teológico na época antiga. A primeira coisa era combater as heresias da época, porque existiam muitos grupos cristãos que vinham de tradições pagãs e traziam também a sua cultura, os seus conhecimentos e muitas vezes as suas filosofias e tentavam fazer como que uma conciliação entre a doutrina cristã, o Evangelho, com essas doutrinas pagãs. E muitas vezes esses grupos caíam em grandes erros, e erros que tocavam aquilo que são os pontos fundamentais da fé cristã. E por isso que os padres da Igreja, os grandes teólogos da época antiga, eles vão fazer uma grande apologia, uma grande defesa da fé. Por isso que a primeira motivação é combater as heresias da época. A segunda motivação é a transmissão da doutrina aos catecúmenos.
Porque como muitos que adentravam no segmento do caminho, que assim era chamado o cristianismo nascente, como muitos adentravam nesse caminho de segmento, eles precisavam ser formados. E formados diante daquilo que era o essencial, o mínimo essencial para que eles pudessem ser verdadeiramente cristãos, discípulos de Jesus Cristo. E para que pudesse ser feita essa transmissão de fé de uma forma concisa e de uma forma cada vez mais perfeita e eficaz, foi se compilando os artigos fundamentais da fé, aquilo que todo cristão deve crer para ser verdadeiramente discípulo de Cristo. E a terceira coisa era para manter a unidade da igreja. Porque se em todos os lugares, a igreja em cada lugar cresce numa coisa diferente, eles acabariam a deixar o Cristo do Evangelho para seguir o Cristo que lhe convinha. Assim como acontece nos dias de hoje. Porque quando não se tem uma doutrina verdadeira, uma doutrina fundamentada e bem fundamentada e desenvolvida, segundo aquilo que os apóstolos transmitiram porque receberam de Jesus Cristo, naturalmente, sem essa doutrina, cada um vai crer no Cristo que mais lhe convém e não vai aderir às verdades de fé, mas sim à sua própria verdade, o seu próprio achismo, aquilo que eu acho que Jesus Cristo é. E esse é um grande erro. Por isso que para manter a unidade da igreja é necessário sim uma doutrina bem fundamentada e artigos essenciais para que em todos os lugares, em todo lugar do mundo, a igreja creia na mesma coisa, no mesmo Cristo. Por isso que diante desse desenvolvimento, no princípio, as profissões de fé eram muito simples, como, por exemplo, vimos na reflexão passada aquilo que Santo Irineu ele vai dizer sobre os 3 artigos da fé. E dentro desses 3 artigos da fé, nós temos aquilo que são os argumentos, os temas trinitário, eclesiológico e escatológico. Por isso que no início, num primeiro momento, os símbolos, ou seja, a profissão de fé, são professadas de forma simples, trazendo o que há de mais essencial, como vimos no texto de Santo Irineu. Assim, o símbolo foi sofrendo alguns desenvolvimentos, uma vez que a base fundamental sempre foi a trinitária, principalmente por causa de algumas heresias que feriam alguns aspectos daquilo que foi revelado por Jesus Cristo e transmitido aos apóstolos. No século I, a profissão de fé estava basicamente nos evangelhos. Não teremos uma lista ou um autor que vai tratar em conjunto dos artigos, ou pelo menos o aspecto trinitário como profissão de fé. No século I, por exemplo, temos os textos sagrados do Novo Testamento. E temos um texto que foi achado muito tempo depois, chamado Didaqué, que é a catequese, o catecismo dos primeiros cristãos, o catecismo dos apóstolos, como assim é chamado. E ali nós temos alguns aspectos da vida cristã daquela época. É claro que fala da liturgia, fala da moral, mas fala também da profissão de fé. E fala alguns aspectos. Não vamos trabalhar a Didaqué agora de uma forma mais aprofundada. Futuramente nós vamos pegar o texto. Como é um texto pequeno, podemos refletir sobre esse texto, que é antiquíssimo e que nos traz uma base muito sólida sobre aquilo que é o desenvolvimento e a transmissão da verdade de fé pelos apóstolos.
No segundo século, já começamos a ter alguns desenvolvimentos, como o de Santo Irineu, que já vimos, e de um texto apócrifo que traz uma interpretação alegórica dos 5 pães da multiplicação, com as 5 verdades de fé. E esse texto, ele diz que é um texto da Epístola dos Apóstolos, e diz assim: eles são o símbolo de nossa fé, isto, os 5 pães. No Senhor dos cristãos, no Pai, o Senhor Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, nosso Redentor, no Espírito Santo, o Paráclito, na Santa Igreja e na remissão dos pecados. Veja que essas 5 verdades de fé já era presente na cultura cristã da antiguidade. E no segundo século já começa-se a desenvolver algumas profissões de fé, para que assim pudesse-se decorar os artigos fundamentais e essenciais da fé cristã. No século III, temos figuras como Santo Ambrósio, Santo Agostinho, que trazem em suas obras uma explicação sobre o símbolo. E também temos a obra Tradição Apostólica, de Hipólito de Roma, que nos traz uma fórmula de símbolo em forma de interrogatório para a celebração do batismo, que diz: assim que desce a água ao que é batizado, diga-lhe o que batiza, impondo sobre ele a mão: creis em Deus Pai Todo-Poderoso? O que é batizado responda: creio. Imediatamente, com a mão pousada sobre a cabeça, batize-o aquele uma vez e diga a seguir: creis em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria e foi crucificado sob Pôncio Pilatos e morreu e foi sepultado e vivo ressurgiu dos mortos no 3º dia, subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai e há de vir julgar os vivos e os mortos? Quando responder, creio, será batizado pela 2ª vez. E diga novamente: creis no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne? Responda o que está sendo batizado: creio, e seja batizado pela 3ª vez. Veja que no século III, a Igreja já começa a desenvolver uma profissão de fé como nós já temos hoje. Aqui nós vemos Hipólito de Roma relatando como que era feito o batizado e como o catecúmeno ele professava a fé no mesmo momento que ele estava sendo batizado. Porque a profissão de fé era e é algo essencial para a adesão firme daquilo que são os compromissos do batismo. E vai ser no 4º século que a profissão de fé vai ser definida dogmaticamente pelos concílios de Nicéia em 325 e Constantinopla em 381. O Concílio de Nicéia teve como foco a defesa da natureza divina de Cristo, que era negada por Ário, que era um sacerdote que começou a propagar a heresia de que Jesus Cristo era um homem perfeito e não Deus, não Filho de Deus. Ele não tinha natureza divina. E assim a Igreja teve que se reunir em Nicéia para defender essa verdade de fé, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Neste concílio foi definido que Jesus Cristo é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai. No concílio de Constantinopla,
em 381, a questão girava sobre a divindade do Espírito Santo, em que o bispo Macedônio I e seus adeptos negavam a natureza divina do Espírito Santo. E para isso teve que se desenvolver toda uma teologia do Espírito Santo para dizer e professar, como o próprio credo niceno-constantinopolitano vai dizer: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Veja que o credo niceno-constantinopolitano diz algo essencial. Diz que o Espírito Santo é adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho. E aqui se defende essa realidade onde se crê que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, é a terceira pessoa da Trindade. E assim, como podemos ver essa comparação entre o símbolo niceno-constantinopolitano e o símbolo dos apóstolos? O símbolo dos apóstolos é uma profissão de fé mais concisa. E se nós olharmos bem, quando nós vemos, por exemplo, a defesa de Nicéia, quando fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, o símbolo dos apóstolos vai dizer: e em Jesus Cristo, um só seu Filho, ou seu único Filho, nosso Senhor. O credo de Nicéia vai responder complementando as verdades de fé que estão nesta profissão mais concisa do símbolo dos apóstolos, e vai dizer: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Veja que há um desenvolvimento daquilo que é a verdade de fé, crida pelos apóstolos, mas que precisou ser desenvolvida para que pudesse podar e corrigir os erros que se propagavam na época. Com isso, no símbolo niceno-constantinopolitano, vemos com clareza a intenção cristológica e pneumatológica. Na parte dos artigos cristológicos, vemos uma clara defesa da união das naturezas, humana e divina, de Jesus Cristo, e que o Filho é da mesma natureza do Pai. Na parte dos artigos pneumatológicos, deixa também claro que o Espírito Santo é Deus e é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. A última parte é eclesiológica, mas tem a ver com a missão particular do Espírito Santo. Se olharmos com cuidado, veremos que a base fundamental do credo é a que vemos desde o século II com Santo Irineu, na Epístola dos Apóstolos, em Santo Ambrósio, Santo Agostinho e Hipólito de Roma. O símbolo dos apóstolos, como nós conhecemos hoje, começou a ser desenvolvido no século III. E um dos primeiros relatos da fórmula encontramos no livro da tradição apostólica de Hipólito de Roma, como já vimos anteriormente, naquele desenvolvimento para a liturgia, para a ação batismal. Depois também temos Santo Ambrósio na obra Explanatio Symboli, Santo Agostinho de Hipona no Sermão 213, São Pedro Crisólogo nos Sermões 57 a 62, Tirânio Rufino na obra Expositio in Symbolum,
Depois encontramos no Missal e no Sacramentário Florentino, no século VII, Nicetas, no século V, e o Defonso de Toledo, no século VII também. Todas essas fontes possuem a fórmula semelhante, mas não contam com os seguintes artigos: na comunhão dos santos e na vida eterna. Esses dois artigos começaram a ser constados a partir do século VI, na região da Gália, e depois entrará no ritual batismal romano no século VIII. Assim, o símbolo passará a ter 12 artigos, número simbólico que remete-se aos apóstolos. Assim, podemos entender um pouco sobre esta formação, esse desenvolvimento e esse histórico daquilo que é a profissão de fé cristã, que está sempre baseada em Jesus Cristo, no Evangelho, na Sagrada Escritura, que sempre manifesta a verdade de fé, aquilo que é essencial para que possamos ser verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros cristãos, discípulos e missionários de Cristo, seguidores do caminho. Por isso que esse terceiro encontro podemos ver esse desenvolvimento, podemos ver como que a Igreja vai desenvolvendo a sua teologia através das circunstâncias do tempo, mas também através daquilo que é o desejo de permanecer cada vez mais fiel ao ensinamento de Jesus Cristo, sem perder as verdades de fé e desenvolvendo, esclarecendo e dando a entender cada vez mais aquilo que são as bases e fundamentos da nossa fé e principalmente da conduta cristã neste mundo. Assim terminamos esta nossa terceira reflexão e vamos dando passos firmes para que possamos iluminar a nossa consciência, conhecer cada vez mais a Deus, a sua Igreja e assim poder entender bem e fundamentar para que possamos sempre dar razão da nossa esperança, tendo em vista sempre a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.